Plásticas, alisamentos de cabelo, bronzeamento artificial, horas de malhação. Esses são alguns dos procedimentos que fazem parte do dia a dia da pessoa considerada vaidosa. Mas essa busca da perfeição pode fazer mal? Qual será o limite da vaidade? Sobre este assunto a gente conversa agora com o psicólogo Fauzi Mansur. Bom dia. Bom dia, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O que é a vaidade? Então, vaidade, é importante a gente pensar, é uma relação que as pessoas estabelecem com o olhar do outro sobre elas mesmas. Principalmente um olhar de admiração, de apreciação, de gosto, dentro dos valores que essa pessoa tem nos seus grupos, né? Na sua família, na sua escola, na sua religião, seja lá o que for. Então, quer dizer, a pessoa que é vaidosa, necessariamente ela está sempre preocupada com o outro e não com ela mesma, assim? Essa questão de se arrumar, de ficar bem para ela, isso com vaidoso não existe? Na verdade, existe sim. Existem os dois aspectos, né? Claro que a gente se arruma para nós mesmos, até um certo ponto, mas o problema maior é quando a gente se arruma, se prepara, se organiza para ter a aprovação, a aceitação, para ser bem recebido pelos outros. Então, talvez o maior problema seja o quanto o outro é muito importante para mim e o nível de dependência que eu gero na minha organização desse olhar externo. E as pessoas nunca agradam a todos, né? Então, quer dizer, isso realmente é uma coisa que deve ser repensada, né? Porque, obviamente, que você vai ter olhares de aprovação, mas também olhares de crítica, e isso faz parte, né, da vida. Assim, na teoria isso é bem mais simples do que na prática, como tudo na vida, né? Então, o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas vão se tornando extremamente vulneráveis e elas vão ficando como rolhas no oceano, ou seja, eu com você aqui, eu tenho uma resposta de você, na universidade tem outra resposta, no meu grupo religioso outra resposta, e se eu não puder estabelecer uma relação de autorreferência, ou seja, o que eu sou de verdade, o que eu gosto de verdade, eu realmente me torno uma pessoa muito dependente desse olhar. E principalmente das reprovações que esse olhar vai ter. E é interessante que a gente vive, assim, o culto da beleza, né, externa, principalmente, né, da juventude eterna, que não existe. Então, as pessoas meio que se perdem nisso também, né? Isso aí é uma questão muito complicada, né? Nós estamos passando por um momento onde a estética ela é extremamente importante. Então a gente vê a cirurgia estética ela crescendo exageradamente. Aqui no Brasil também, né? É inacreditável, uma reportagem falando que a abordagem de medicina que mais se desenvolve é a da cirurgia estética, porque a demanda é enorme. E as pessoas elas acabam perdendo uma referência pessoal, como nós já falamos, né? Ou seja, elas começam a desenvolver um olhar muito pautado no que é que esse modelo vai trazer de benefícios para mim. E começam a ficar muito dependentes dessa variação. Então, se daqui a 2 ou 3 anos, por exemplo, as próteses forem desnecessárias, as pessoas que têm as próteses vão fazer o quê? Retirá-las? Isso é um problema. Então, quer dizer, até essa pergunta que a gente fez no começo, né? Até que ponto, portanto, essa vaidade chega a atrapalhar? Porque também uma pessoa sem vaidade nenhuma, enfim, ela deve também... Tudo é questão do equilíbrio, né? Como você colocou. Isso, exatamente. A questão do equilíbrio é fundamental. Eu não vivo só. Eu vivo cercado de pessoas em diferentes grupos, com diferentes valores. Então, encontrar esse equilíbrio é uma questão bastante complexa, porque cada um de nós tem uma educação, cada um de nós tem valores, e esses valores sempre vão, de alguma maneira, interferir, influenciar e muitas vezes determinar isso. Então, novamente, né, pegando a nossa palavra básica, o equilíbrio é fundamental. Só que esse equilíbrio, claro, não é retórico, ele é prático. Então, encontrar um espaço prático para eu perceber em que momento eu estou me alienando, ou seja, eu estou me perdendo no outro, é muito importante. A alienação é você se perder na importância do outro e você perder a importância pessoal. E você como psicólogo, assim, quais as dicas, quando é que a pessoa deve ficar atenta com relação a essa vaidade exagerada que esteja fazendo mal a ela mesma? Olha, eu imagino que o processo educacional deva ser fundamental, principalmente no início da vida, onde os valores são quase que preponderantes. Então, se a gente começa a pensar que o processo educacional informal, ele deve dar uma certa base, a gente pode pensar que os pais e todas as pessoas que participam desse processo inicial são muito importantes. Fora disso, é consertar uma coisa que já vem se estragando há muito tempo. Então, imagino que em casa, os pais têm que começar a se conscientizar do que eles estão passando como verdades absolutas, não somente falando, mas principalmente em termos de exemplo. As crianças elas aprendem mais pelo exemplo do que pela fala, até porque elas não têm esse desenvolvimento linguístico tão grande.
Então, é muito importante o exemplo de casa, né? O quanto a mamãe ela está tão preocupada em ter o iPhone 3, o iPhone 4, o iPhone 14 para fazer nada, a não ser a vaidade da inveja, vou causar inveja a você. O papai quer comprar uma BMW porque a BMW é melhor do que o Gol e a partir daí ele se sente mais poderoso. E isso aí, por um lado, e aí ambiguamente ele fala, não, meu filho, não se preocupe com nada disso, que isso tudo é bobagem. As palavras dizem uma coisa, mas a prática diz outra, né? E para a criança e o pré-adolescente, Com principalmente, certeza. A prática é muito mais importante certeza. do que a fala, com certeza. Né? Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Imagina, tá? eu agradeço Tenha um bom dia. muito. Bom dia para você também, muito obrigado. E obrigado a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.